Na Noite Ipanema. Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Vamos lá, 10 horas e 35 minutos, a gente vai conversar agora com ela que é fonoaudióloga, a doutora Vanessa Fonseca Gardini, ela que está aqui com a gente, recebeu o convite para falar sobre um tema que é muito importante, principalmente nesse período que a gente está vivendo agora, de retorno às aulas. Doutora Vanessa, então vamos aproveitar essa volta às aulas para a gente falar sobre alguns cuidados que temos que ter no comportamento das nossas crianças, as crianças que são mais próximas de nós, sejam os filhos, sobrinhos, netos, enfim. É isso, muito boa noite, seja bem-vinda ao Na Noite Ipanema, doutora. Obrigada, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Boa noite, Thiago, boa noite, Roberta, Luizinho, boa noite a todos os ouvintes. Obrigada por estar aqui falando um pouquinho do que eu adoro, que é a minha profissão. Com certeza, e é importante tomar esses cuidados, né? Correto. É muito comum, eu diria para você que chega a 10% o índice de crianças com problema de audição. Então, a gente tem que ficar muito atento. Às vezes, uma criança na escola que é muito quietinha ou que tem alguma dificuldade para escrever, que não está aprendendo a ler, né? Ou que troca letrinhas, fala errado. Essa criança ela pode sim ter algum problema auditivo. Então, os pais devem ficar atentos. E como poder detectar isso? Esse 10% de crianças que têm esse problema auditivo, como que a gente pode detectar? Quais são os sinais que essa criança dá e a gente consegue perceber, doutora? Bom, atualmente, isso é recente, tá? Existe um exame que é o teste da orelhinha, que agora é obrigatório em todas as maternidades públicas e privadas. Assim, todas as mães, todos os pais têm direito a esse exame. Então, nesse exame já é detectado desde bebê, quando a criança nasce com algum problema de audição, ela já é encaminhada para colocar aparelhinho auditivo ou implante coclear, dependendo do grau de perda, para ser estimulada a falar. Né? Porque a gente só aprende a falar se a gente ouvir. Né? Então, por que tem muito... É até um termo errado. A gente fala, é surdo-mudo. Na verdade, ele é mudo porque ele é surdo. Né? Se tivesse tido uma intervenção desde bebê, ele não seria mudo. Né? Então, desde pequenininho, desde bebê, você já tem essa condição de saber. E as crianças maiores, elas podem desenvolver algum problema, às vezes alguma doença mal curada, às vezes uma gripe mal curada, uma dor de ouvido forte, né? Limpeza errada com cotonete muitas vezes. A gente está na época agora de verão, então criança gosta de nadar em piscina, mar, às vezes infecciona o ouvidinho, então existe tampão para criança que está tendo muita otite recorrente, né? Otite é infecção de ouvido. Tem que tomar alguns cuidados, né? Tem que ficar atento e se prevenir, porque muitas vezes a criança ela não fala, né? Ela não demonstra. Você que acaba pelos sintomas percebendo, né? Uma outra coisa que é muito frequente com relação a crianças é o chamado déficit de atenção. Aquela criança que fica perdidinha às vezes, né? Não sabe o que tá olhando, o que está fazendo. Esse problema pode ter alguma relação com um problema auditivo também, doutora? Pode. Os pais, os professores de uma maneira geral, eles têm que ficar bem atentos a isso, porque pode estar relacionado, eu já peguei muitos casos lá na clínica, assim, que veio com, a criança não está indo bem na escola, ela é muito desatenta, já foi diagnosticado com um déficit de atenção, mas na verdade essa criança tinha um problema de audição, então não é porque ela era desatenta porque não estava ouvindo direito. Né? Entendi. Até aquela questão que, doutora, você comentou sobre a troca de sílabas, aquela coisinha engraçadinha das crianças quando são menores, né? Qual que é a melhor hora, assim, quando a mãe vê que é um problema sério? Deixou de ser bonitinho, né? É um problema sério. Qual que é a melhor hora de procurar o tratamento? Bom, existem etapas, períodos, trocas fonêmicas que elas são esperadas para a idade e outras que não são mais. Então, de uma maneira geral, é esperado que até os 6 anos a criança já fale corretamente. Entendi. Tá? E aos 4 anos, por exemplo, se ela tiver muitas trocas fonêmicas, alguma coisa não está correto. Então, é importante procurar um fonoaudiólogo, sim.
Muito bacana. Conversando com a gente hoje a doutora Vanessa Fonseca Gardini, ela que é fonoaudióloga, está falando com a gente sobre esse assunto que é muito importante. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais doutora Vanessa aqui com a gente vai falar ainda mais uma vez sobre o tratamento, que tipo de tratamento, como que os pais podem procurar, não só para ouvir, né, mas também é uma oportunidade. A gente vai falar sobre dicas para aqueles cantores, seja de karaokê, enfim, chocolate, café, isso faz bem ou não, radialistas também deveriam ouvir isso, né? E vamos falar também sobre o uso de fones de ouvido, né? A criançada hoje, desde cedo, com aqueles fones que é maior que uma melancia, uma em cada orelha. Vamos saber se isso faz tão mal quanto a gente imagina. Vamos para um break e na volta mais doutora Vanessa aqui no Na Noite Ipanema. Não saia da Ipanema. Daqui a pouco tem mais música pra você. Ipanema. Muito bacana, muito bom esse som do Coldplay. Gostou, né, doutora? Opa, Coldplay, adoro. É um dos meus preferidos. Maravilha, muito bom pedido, viu? Mostrou bom gosto. Doutora, a gente estava falando na nossa entrevista sobre a responsabilidade do adulto de ficar atento às características da sua criança, principalmente nesse período de volta às aulas. Esse dado de 10% das crianças, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, apresentarem alguma deficiência auditiva é preocupante. Então, quer dizer que numa classe de 30 alunos, teremos 3 com esse problema. Correto. Então, é muito mais grave do que se imagina, né, doutora? Correto. E muitas otites, às vezes, ou doenças da infância que podem afetar o ouvido, elas acabam passando despercebidas e se tornam perdas auditivas permanentes, né? Então, por isso que é importante também ficar atento. Né? Maravilha. Entendi. E refaz pra gente, doutora, a questão assim, caso um ouvinte identifique esse problema em uma criança dentro de casa, que seja filho, sobrinho, como procurar ajuda? E fala pra gente também quais os tipos de tratamento que existem para isso. Tá, bom, primeiramente, eles devem procurar um otorrino, laringologista, que vai pedir um exame de audição, que é feito por uma fonoaudióloga, tá? E de preferência uma fono especializada em audição, né? Porque nem todas as fonoaudiólogas mexem com exames, são especializadas em audição, tá? Entendi. Depois que feito o exame, se a criança realmente tiver algum problema de audição, então ela precisa usar aparelhinho auditivo ou às vezes algum tratamento médico ou cirúrgico que tenha solução. Às vezes tem alguns casos que há solução, outros não, né? Aí tem que colocar mesmo aparelhinho, não tem jeito. Porque essa criança vai passar todo o período dela de alfabetização sem ouvir direito. Que é a fase mais importante, né? Exatamente. Ler, escrever e tudo. E esse tratamento ele vem avançando muito, né? Ele não provoca nenhum tipo de dor na criança, né? Não. Quando eu comecei há 17 anos atrás, os aparelhos... Tudo isso? É bastante tempo já, Caramba. né? Tô ficando Da turma do velha. Luizinho. Tô ficando velha já. Mas há 17 anos atrás, quando eu comecei, existiam 5, 6 aparelhos para vários casos de perda auditiva. Atualmente não. Só dentro da linha da Siemens existem mais de 400 modelos de aparelho. Existe linha pediátrica que foi criada para bebê, especialmente para bebê e para criança. Então hoje você consegue personalizar os aparelhos de acordo com o problema de audição do paciente e de acordo com as necessidades que ele precisa. No caso da criança, os aparelhos são mais leves, são coloridos, são pequenininhos, né? Porque antigamente tinha aquele design bem grande, desconfortável, né? Gerava até um bullying, né? Contra a criança que usava isso. certeza. Hoje não, né? Hoje é um Exato. ponto igual ao do Luan Santana. Você nem viu que o cara tá com aquilo lá na orelha. Eu tenho casos engraçadíssimos na clínica, de às vezes atender gêmeo, e um dos gêmeos que precisa usar e o outro não. E o outro gêmeo que não precisa usar fica inconformado, porque o irmão faz o maior sucesso na escola e ele não usa o aparelho, ele quer usar de todo jeito. Pra ficar igual o irmão, Pra né? ficar igual o irmão, porque os aparelhos são bonitos mesmo, parecem acessórios bem pequenininhos, né? Então, e no caso, para as crianças, tem, às vezes, a Siemens desenvolveu adesivos, que você pode personalizar mesmo. Do Ben o aparelho. 10, né? Essas Exatamente, coisas, né? Muito legal. Conversando com a gente aqui a doutora Vanessa Fonseca Gardini, ela é fonoaudióloga, é do consultório Pro Ouvir Siemens Audiologia. Doutora Vanessa, uma pergunta que chega do Facebook com relação ao chocolate.
antes de cantar, é um cantor profissional, quais são os prejuízos dessa prática? Atrapalha muito a curto, médio ou só a longo prazo, vamos dizer assim? Não, na verdade não é que não pode, é que quem usa a voz profissionalmente, qualquer alimento que tenha leite, que tenha, por exemplo, manteiga, chocolate, eles deixam a saliva mais grossa. Então, para quem canta, não é legal. É bacana tomar bastante água, comer uma maçã antes de fazer não é lenda, né? Não é mito, então, né? Fazer um aquecimento vocal, né? Isso é muito importante. Seja um professor, um radialista, um cantor, é muito importante fazer o aquecimento vocal também. Aqui todo mundo faz, chega meia hora antes, se Eu alonga. chego uma hora aquela... antes. Mito ou verdade? Ela Romã. chega uma hora antes e fica no Facebook. Eu fico eu fico no ar-condicionado. Então, romã. Mito ou verdade também, que romã é muito bom pra... Eu acho que entra naquilo de ser adstringente só. Entendi. Entendeu? Agora tem que tomar cuidado com essas pastilhas, né? De voz, porque elas dão uma amortecida às vezes. Às vezes a pessoa tá usando mal a voz. E ela fala, deixa eu comprar essas pastilhas em farmácia e ficar chupando aquilo como se melhorar. Dá aquela amortecida na garganta. Daí ela vai abusar mais ainda da voz. Uhum. Então, o ideal é que se a pessoa usa a voz profissionalmente, ela deve fazer um acompanhamento com uma fonoaudióloga especialista em voz. Maravilha. Doutora Vanessa, ainda agora voltando um pouco para a área da audição, cada vez mais comum, até para ficar parecendo os grandes ícones aí, os jogadores de futebol, os lutadores de UFC, os caras com aqueles fones grandes que chamam a atenção, coloridos, muito altos, muitos deles wireless. E a criançada tá usando isso desde muito cedo. Você vai jantar no final de semana ou almoçar no final de semana, você vê a criança já com fone de ouvido no tablet e qual é o prejuízo disso? Qual é o impacto disso na saúde? Isso é ótimo, porque vai criando uma geração toda de pessoas cada vez com deficiência auditiva mais cedo. É ótima para você, né? Não, é triste. Por mais que a gente fale, assim, faça campanha, explique que não pode ficar usando fone de ouvido. Não tem jeito, a geração toda, você olha, às vezes você tem que parar o carro na rua, porque tem um adolescente atravessando a rua com o fone de ouvido, ele não olha nem a rua para atravessar. Uhum. Né? Então, serão futuras pessoas que precisarão de usar a prótese auditiva, não vai ter jeito, porque o ouvido da gente não foi feito para isso. Entendi. Doutor, olha, foi excelente, até porque eu tirei minhas dúvidas, eu tenho certeza que todo mundo de casa também tirou. Muito obrigada pela sua presença, deixa seus contatos para quem quiser te procurar, que tivesse identificado nesses problemas todos que a gente conversou. Tá joia. Bom, eu atendo na ProOuvir. Tá? A clínica é minha, fica na rua Dr. Arthur Gomes, número 552, o telefone é 3231-6776, tá? E nós temos site também. Qual que é o site? É www.prouvir.com.br. A Arthur Gomes, que é a do Objetivo, Isso, centro, do Colégio Objetivo, exatamente. E repete o telefone devagarinho pro pessoal. Foi correr pegar a caneta, a hora que voltou já não tem mais. Então vamos lá, qual é o telefone? É 3231-6776. 3231-6776, é isso? Isso. Não tô com déficit de atenção, viu, Robertinha? Essa foi a doutora ótimo. Vanessa. Muito obrigado, doutora. Agora faltando 4 minutos para as 11, vamos de som. Esse é o Na Noite Ipanema.